bicicleta entre as guias, prendendo ela. E o terceiro modelo, que é o que a gente faria, que é que a gente utilizaria um motor com uma bobina, com a bobina acoplada no eixo do motor. Nessa bobina tem um cabo de aço, que ao ligar o motor ela giraria subindo a bicicleta, que daria presa no cabo de aço. Ela ficando na vertical na guia. E para a gente fazer isso, a gente ia utilizar um sistema elétrico, um botão que faria com que ligasse o motor, fazendo com que ele rodasse para um lado. Chegando ao final, aqui em cima, teria um sensor de fim de curso que desligaria a energia do motor, fazendo com que a bicicleta ficasse na vertical. Para fazer com que ela descesse, a gente utilizaria outro botão que trocaria a polaridade do motor, fazendo com que ele girasse para o outro lado. E no final da guia embaixo, teria outro sensor de fim de curso que cortasse a energia do motor fazendo com que ela parasse. É assim que ficaria a gente colocaria o guincho na bicicleta, aí ao ligar ficaria assim. Aí os custos do primeiro. Sim, o custo do primeiro modelo, aquele onde você penduraria a bicicleta, no total ele consegue proteger 6 bicicletas e no final ele custaria 470 em volta disso. O segundo modelo, aquele que também é um pouco maior, mas também ele suporta 6 bicicletas, ele ficaria bem mais caro, ficaria com volta de 10 mil reais. Esse terceiro, ele custa R$1.000 em volta disso, mas ele suporta apenas uma bicicleta. A maior vantagem desse nosso é que não vai precisar trabalho para salda, o ciclista, para prender, que ele só vai colocar a bicicleta lá e prender o gancho, o resto a própria máquina vai fazer. E que é mais segura, ponto de furto, esses negócios. Então, pode avançar. Eu vou falar sobre a inovação do nosso projeto. Tira a camisa. O nosso projeto pode ser considerado inovador porque a cabine é individual, ou seja, ela só suporta uma bicicleta. Então, a colisão entre duas ou mais bicicletas é inexistente, porque ela só suporta uma. Existem outros tipos também de bicicletário mecânico, porém eles não são individuais, o que torna o nosso mais seguro em relação a danos na bicicleta. Além disso, existem também, infelizmente, os furtos de bicicleta. E no nosso projeto, isso se tornaria inviável. O ladrão não teria como furtar, porque só o proprietário da bicicleta teria uma chave para tirar a bicicleta de lá. Ou seja, qualquer pessoa sem o consentimento do proprietário não poderia tirar a bicicleta dali. E nós pensamos também no quesito ergonomia, ou seja, para deixar mais fácil para o proprietário colocar a bicicleta dentro do bicicletário. Assim, ele não teria que fazer muito esforço, como o Gabriel Carvalho disse há pouco. Ele teria apenas que empurrar a bicicleta até a garra. Aí, depois disso, o bicicletário ele executaria a sua função sem nenhum tipo de ruído ou algo que pudesse danificar a saúde do usuário. Anderson Silva. Vou falar um pouquinho dos benefícios. A gente se pergunta, por que um bicicletário automatizado? Muitas das vezes, quando nós vamos pendurar uma bicicleta, naqueles bicicletários comuns de gancho, não querendo, tem mulheres aqui, não querendo falar que vocês são um sexo frágil, mas acaba sendo talvez inviável para uma mulher. É uma dificuldade a mais. Nós buscamos trazer esse conforto para com todos com essa facilidade. Por quê? Hoje no Brasil, nós são 7% da população brasileira usa a bicicleta como o seu meio de transporte principal. 7% apenas. Nós também, com esse projeto, nós tivemos essa visão de buscar e dar esse conforto
e também chamar a atenção dos ciclistas, como aqui na escola, instalando um bicicletário desse, nós poderíamos chamar a atenção dos alunos, que muitos moram na Redondeza, para que pudessem começar a utilizar a bicicleta e ter um lugar bom, um lugar tranquilo, onde sua bicicleta estaria confortável, vamos dizer assim, para que ao final da sua aula ele pudesse pegar sua bicicleta e ir tranquilamente para casa. Nós sabemos o quanto é difícil pegar o transporte público atualmente. E esse era uma das propostas também, não pensar só na parte mecânica, mas pensar num todo. Pensar que a gente tem a ideia do meio ambiente ao utilizar a bicicleta. E utilizar a bicicleta, você estaria fazendo um bem para você também. Você vindo da sua casa, você faria uma atividade física. Contra o sedentarismo também. Essa é a ideia também. O bicicletário automatizado ia dar esse conforto e oferecer isso para o ciclista. Que hoje é o que é pedido também pela Associação Brasileira de Ciclistas. Eles pedem que os estabelecimentos comerciais, educacionais, busquem essa saída de colocar bicicletários para também tirar aquela ideia de desafogar o trânsito também. A gente tem que desafogar o trânsito, mas também temos que buscar outras medidas antes de só pensar em tirar os carros da rua. A gente tem que pensar nessa medida de ver um bicicletário, que é uma forma fácil e tranquila, como nós vimos aqui. E o bicicletário automatizado veio com essa ideia, a gente buscou essa ideia de trazer praticidade e conforto também, e buscando isso com esse bicicletário automatizado. Alguém tem alguma pergunta? Aqui está o ranking. O Brasil é o 5º maior consumidor de bicicletas do mundo. Aí a gente pergunta, mas onde estão todas essas bicicletas se nós somos o 5º colocado como consumidor? Essas bicicletas, se nós formos pensar, elas estão guardadas em casa, certo? Então essa é a ideia do bicicletário. Nós tivemos essa ideia pensando na escola. Nós tentamos tentamos fazer o protótipo para instalar aqui na escola, só que tivemos alguns problemas, como os demais grupos, e acabou não sendo viável, mas essa era a nossa ideia principal do 3º modelo. Eu queria agradecer ao professor Afonso, agradecer a todos os nossos professores que estiveram com a gente nesse trabalho, o professor Luciano, os nossos companheiros de classe, todos vocês aí, muito obrigado a nós. Santana! Tira a camisa. Olha, já colocaram a luz na cara do outro. Professor Ailton, suas considerações. Eita. Boa tarde, grupo. Parabéns aí pela iniciativa. Vieram preparados aí com o vocabulário técnico, usando aí o que vocês aprenderam aí no decorrer do curso para apresentar a proposta de vocês também. E assim como nos outros, a gente acabou observando aí algumas falhas que não pode deixar de ser observada, a questão dar uma prioridade na hora de fazer os dimensionamento, especificações, para que a gente não fique vago na hora de fazer a solicitação. Vou comprar esse bicicletário, mas eu não sei qual tipo de material que eu vou usar. Então, por exemplo, barra de aço. Utilizar barra de aço 30 por 30. Que aço, né? Queria que o professor Atioide, como vocês desenvolveram essa questão de materiais com uma profundidade a ponto da gente saber fazer essas classificações, né? Dentre outros aí. Mas, esses detalhes aí, que é bom se observar que qualquer material utilizado tem que ter especificação de acordo com a norma. Caiu aí no lagrado. Obrigado. Bom, fazendo algumas observações aí, né? Bom, em termos de trabalho, o que eu, vamos dizer assim, chamou a atenção, que eu gostei, parte de inovação e criatividade, né? Então, está resolvendo, procura, né? A proposta, pelo menos que eu entendi, que interpretei, procura resolver um problema aí de trânsito, de alocação aí das bicicletas, tudo que é um problema atual que a gente vive aí em todas as regiões urbanas aí, que é alocar os veículos aí de uma forma adequada e etc, né? E a bicicleta é um veículo que hoje está muito em pauta, né? O pessoal está usando aí para
melhorar o trânsito, reduzir volume de veículos e, enfim, né, até, como vocês falaram, aí, fazer um pouco de exercício físico que também faz bem para a saúde, né? Lá nos Estados Unidos o peso das pessoas, né, normalmente há muito problema de obesidade, né, que aqui no Brasil vamos pôr isso aí, uma das soluções, de repente, aí poderia ser até a intensificação do uso aí das bicicletas, né? Então, essa parte eu achei legal, né? Mas, agora, quanto ao trabalho, né, eu estava dando uma folhada agora na monografia em si, né, e mesmo é aquilo, né, a apresentação, na verdade, é um resumo do que tem no trabalho. Então, tudo que tem na apresentação tem que ter no trabalho. Então, tanto na apresentação quanto na monografia em si, eu achei falta de algumas coisas básicas do envolvimento da questão técnica, né? Então, por exemplo, né, vocês puseram lá, por exemplo, o cálculo da força atuante, fizeram um memorial de cálculo, né? Mas o memorial de cálculo que eu vi naquele projeto lá, eu na verdade achei ele um pouco pobre, né? Então tem que ter muito mais especificações, né? Vocês estão fazendo um trabalho técnico. Então, de repente, tudo bem, citou-se 1, 2 bicicletários, né? Vocês optaram pelo terceiro, né? Salientando que o terceiro seria mais interessante. Então, se não fosse fazer de todos, pelo menos de um, né, desses que vocês acharam mais interessante, fazer um aprofundamento do memorial de cálculo dele, né? Então, o cálculo de tudo completo, né? Ele tem uma automação, ele tem um motorzinho lá, não é isso? Ele tem um motor, então ele tem todo o cálculo desse motor, quer dizer, não é só indicar o peso da bicicleta que vai levantar, etc., mas todo o dimensionamento mecânico, físico do dispositivo, né? E o dispositivo, questão de desenhos também, né? Então, desenhos tanto do conjunto quanto das partes também, né? Porque é um projeto, na verdade isso aí é um projeto, né? Não é só a ideia, né? Para você conseguir vender a ideia, você tem que amadurecer bastante o projeto, né? Ele tem que estar praticamente o projeto pronto, né? Claro que, como o professor, né, até o Baf salientou, a expectativa da gente aqui não é que saia exatamente um projeto finalizado que você vai jogar no mercado aí e ele está pronto, né, exatamente pronto, né? Mas eu acredito que poderia estar um pouco mais amadurecido, né? Aliás, bastante mais amadurecido essa questão do projeto aí, né? Mais desenhos, croquis, né, de cada uma das partes, definição mais específica do material, do cálculo de todos os dispositivos envolvidos e etc. e tal, né? Então, isso que eu achei que estava faltando um pouco aí no trabalho, né? E aí a questão da monografia também, né, poderia ser um pouquinho mais aprofundada em termos do embasamento teórico, né? A gente percebe que às vezes nos trabalhos que vocês fazem falta um pouquinho daquela questão da teoria, né? Pessoal, tudo bem, né? Curso técnico, né? Ele tem que, vamos dizer assim, 80%, 90% teria que ser a parte técnica mesmo, né? Acho que estaria baseada nessa questão dos cálculos, nessa questão dos desenhos, nessa questão de definição do projeto, né? Mas você tem uma parte, né, para embasar essa definição, esse conceito que vocês criaram aí do bicicletário e tal. E, então, eu acho que vale a pena pesquisar um pouquinho mais o que existe, né, em termos de autores. Olha, já existe alguém que já projetou algum bicicletário? Quais são os tipos que já existem, né? Para você poder fazer o comparativo. Nossa, sim, que já existe assado, né? E eu acredito, não tenho conhecimento nessa área específica, mas eu acredito que tem aí, né, bastante coisas aí interessantes para vocês se aprofundarem mais e ir melhorando o seu projeto, né? Mas isso serve também, né, para vocês nos próximos projetos, né? Quer dizer, não é só na vida escolar, agora vocês vão sair por aí no mercado e vocês têm que se virar no mercado, né?
E aí serve como, sei lá, uma orientação, um aprendizado a mais, para na hora que vocês forem fazer alguma coisa prática, se aprofundarem bastante, né? O mercado é bastante competitivo, né? Vê-se aquele que faz um negócio melhor. E não tem muito segredo. Você tem que ir atrás de informações e mais informações, né? E o aprofundamento cada vez maior para você poder ganhar concorrência. Na verdade funciona assim, né? E a parte de bibliografia, né? Para complementar essa pesquisa, né? Achei que também ficou muito só na internet, ficou alguma coisa mais, podia melhorar um pouquinho, né? Mas, enfim, válido o trabalho, né? Acho que em termos de criatividade, apontou uma solução, um problema, está muito bom. Bom, aí, os colegas já praticamente falaram, né, todos os itens que eles consideraram aí, e eu concordo em relação ao trabalho. Só salientando algumas coisas, eu acho que foi assim, uma iniciativa assim, criativa, né, de vocês pensarem. Eu questionaria a pertinência para o TCC, né? Uma questão que eu levantei, custo-benefício, será que isso daí daria para colocar em prática? Se eu tivesse um cercadinho com tela e uma chave para cada um, não seria mais prático e objetivo e mais barato, né? Talvez esse levantamento de custo seria interessante. A referência biográfica o Chico já falou, a questão de especificação do aço também o Ailton. Na conclusão, vocês só tiveram praticamente uma linha de conclusão. As outras não, o resto não foi conclusão, foi simplesmente falar o que vocês tinham feito, né? A única conclusão que ficou no projeto, vocês foi a última linha onde vocês falaram que isso pode incentivar e beneficiar a saúde humana. Os demais, vocês simplesmente repetiram aquilo que vocês tinham feito no trabalho, né? Então, a questão de conclusão é realmente meio complicado. Nós temos algumas dificuldades de fazer conclusão, né? Na verdade, a gente faz mais resumo, a gente faz mais introdução do que conclusão. A conclusão ela vai além do que está expresso no trabalho. E também com relação ao desenho, que você falou, e a formatação, né? Eu acho que de modo geral foi comentado os aspectos gerais e mais importantes do trabalho de vocês. Parabéns pela iniciativa, né? Mas tomar sempre cuidado com um projeto que tem alguns itens de projeto que nós chamamos de valores de projeto que tem que ser levado em consideração. Custo-benefício, pertinência, se já existe, né? Então essas coisas precisam ser levadas em consideração. Tá? Parabéns aí. Pessoal, e só um minutinho, que também acho que é interessante a gente falar para vocês, né? Porque assim o pessoal também que está no terceiro módulo, segundo módulo, enfim, né? Eles pegam como exemplo, né, o trabalho de vocês, para depois pegar como gancho, né, fazer o trabalho deles. Então, é até um incentivo, né? Falando baseado no trabalho de vocês, mas incentivo para que isso, com o tempo, tenha também um retorno positivo, né? Por exemplo, a execução de um protótipo, né? Não precisa ser, por exemplo, você pode fazer com uma bicicleta real, né? Vai ter um custo, etc. e tal, mas de repente você poderia fazer esse protótipo dentro das devidas dimensões, até com uma bicicleta de brinquedo, né? Desde que a bicicleta tivesse mais ou menos um peso relativo, né? Uma proporção. Então faria um dispositivo nas devidas proporções para mostrar. E aí você teria a ilustração aí do dispositivo, que acho que é bastante positivo, né? Então é só mais essa observação. Tá? Mas tá bom. Pessoal,